o escolhido do Altíssimo. Se perguntasse, depois de ter crido, se ele pudesse viver como quisesse, ele responderia: queira Deus que eu pudesse viver como eu quisesse, pois desejo viver completamente sem pecado. Queria ser perfeito, assim como meu Pai Celestial é perfeito. Esta doutrina não é a ideia licenciosa que um crente pode viver no pecado, mas que não pode e nem quer fazê-lo. Esta é a doutrina, e em primeiro lugar, vamos demonstrá-la, e em segundo lugar, no sentido puritano da palavra, vamos aplicá-la de maneira breve ao extrair duas lições espirituais dela. Em quinto lugar, podemos deduzir a perseverança dos santos do teor do pacto da graça. Gostariam de comprová-lo vocês mesmos? Se é assim, então vamos ao Antigo Testamento, em Jeremias 32, e ali encontrarão o pacto da graça amplamente exposto. Para nós, bastará ler o versículo 40. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Ele não se apartará deles, e eles não se apartarão dele, o que pode ser maior garantia de sua perseverança até o fim. Agora, é muito claro que este é o pacto da graça no qual vivemos, com base na Epístola aos Hebreus, pois o apóstolo cita essa passagem com esse objetivo. No capítulo 8, o tema é mais ou menos assim: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O antigo pacto tinha um se incorporado nele, e, portanto, sofreu um naufrágio. Era: se vocês obedecerem, então serão abençoados. E vem uma falha da parte do homem, e todo o pacto terminou em desastre. Era o pacto das obras, e debaixo desse pacto estávamos em servidão, até que fomos libertados dele e introduzidos no pacto da graça, que não tem nenhum se incorporado, mas que manifesta claramente o peso da promessa: eu farei, e vocês serão em todo momento. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Glória seja dada a Deus. Esse pacto não deixará de ter vigência, pois vejam como o Senhor declara seu caráter durável no livro de Isaías 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. E novamente em Isaías 55, verso 3, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. A ideia de se apartar totalmente da graça é uma relíquia do velho espírito legal, é uma separação da graça para cair novamente debaixo da lei. E eu exorto a vocês, depois de serem escravos emancipados e terem as ataduras da servidão legal afrouxadas de suas mãos, nunca consintam ter essas ataduras novamente. Cristo os salvou. Se vocês de fato creem nele, e não os salvou por uma semana, ou um mês, ou um trimestre, ou um ano, ou 20 anos, mas ele lhe deu a vida eterna, e vocês nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará de sua mão. Regozijem-se nesse bendito pacto da graça. O sexto argumento, que é muito poderoso, deduz-se da fidelidade de Deus,
Olhem em Romanos 11, verso 29, o que disse o apóstolo aí, falando pelo Espírito Santo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, que quer dizer que ele não dá vida nem perdoa um homem e o chama pela graça e logo se arrepende daquilo que fez e retira as boas coisas que outorgou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como está escrito em Números 23, verso 19. Quando ele estende sua mão para salvar, não a retira até que a obra esteja consumada. Sua palavra é: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa, como está escrito em 1 Samuel capítulo 15, verso 29. O apóstolo quer que afirmemos nossa confiança na perseverança sobre a confirmação que a fidelidade divina certamente vai nos dar. Ele diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E novamente diz algo parecido em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O sétimo e último argumento tiraremos do que tem sido feito em nós. Não farei nada mais que citar as Escrituras e deixar que penetrem em suas mentes. Uma passagem bendita é Jeremias 31, verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Se ele não quisesse que seu amor fosse eterno, não nos teria prolongado sua misericórdia. Mas devido a esse amor ser eterno, portanto, ele nos tem prolongado sua misericórdia. O apóstolo argumenta de maneira muito elaborada em Romanos, capítulo 5, versos 9 e 10. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não posso me deter para lhes mostrar quão enfática é cada palavra nesses versículos, mas é assim. Se Deus nos reconciliou quando éramos inimigos, Ele certamente nos salvará agora que somos seus amigos. E se nosso Senhor tem nos reconciliado por sua morte, muito mais nos salvará por sua vida. Assim que podemos estar seguros de que Ele não deixará nem abandonará aqueles a quem tem chamado. Vocês necessitam que eu traga às suas mentes este capítulo dourado, o 8º de Romanos, o mais nobre de qualquer língua, que tenha sido escrita pela pluma de um homem. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Não há nenhum rompimento na cadeia entre justificação e glorificação, e nenhum rompimento que podemos supor que possa ocorrer, pois o apóstolo coloca fora de qualquer perigo quando diz: quem interterá acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Logo, ele nos apresenta todas as coisas que poderiam supor que separassem, e diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma maneira, o apóstolo escreve em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não posso me deter para mencionar as muitas outras passagens das Escrituras, nas quais o que tem sido dito é utilizado como argumento que a obra será completada, mas é de acordo com a conduta do Senhor terminar qualquer coisa que ele empreende. O Senhor dará graça e glória e nos aperfeiçoará. Um privilégio maravilhoso que nos tem sido outorgado é de significado especial. Somos um com Cristo por uma união íntima, vital, espiritual. O Espírito nos ensina que gozamos de uma união de matrimônio com Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa união se dissolverá. Estamos casados com Ele. Alguma vez Ele nos deu uma carta de divórcio? Nunca houve um caso em que o noivo celestial tenha divorciado de seu coração uma alma eleita com quem se uniu com os laços da graça. Escutem estas palavras do profeta Oséias, no capítulo 2, versos 19 e 20. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Essa maravilhosa união é explicada por meio da figura da cabeça e do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Por acaso, os membros do corpo podem se dividir? Está Cristo amputado? Podem ser colocados membros novos no lugar dos velhos perdidos? Não. Sendo membros de seu corpo, não seremos separados dele. Pois o que se une ao Senhor, diz o apóstolo, é um espírito com ele. E se somos feitos um espírito com Cristo, essa união misteriosa não permite a suposição de uma separação. O Senhor tem feito outra grandiosa obra em nós, pois nos tem selado com o Espírito Santo. A possessão do Espírito Santo é o selo divino que cedo ou tarde é colocado em todos os escolhidos. Há muitas passagens nas quais se fala desse selo e é descrito como uma promessa de herança, mas como uma promessa de herança, se depois de recebida não chegamos à possessão adquirida. Reflitam nas palavras do apóstolo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Como o mesmo objeto, o Espírito Santo fala em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amados irmãos, temos a certeza que, se o Espírito Santo em nós, ele que levantou Jesus Cristo dos mortos, guardará nossas almas e dará vida a nossos corpos mortais e nos apresentará perfeitos diante a glória de sua face no último dia. Portanto, façamos um resumo do nosso argumento com a expressão confiante do apóstolo quando disse: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á
para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Como está escrito em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, verso 18. Agora, como aplicaremos essa doutrina de maneira prática? A primeira aplicação é para animar o homem que continua sua peregrinação ao céu. Prosseguirá o justo seu caminho. Se eu tivesse que realizar uma viagem muito longa, digamos, de Londres até Liverpool, confiando que minhas pobres pernas me levem, e com uma carga de peso também, poderia começar a me desesperar e, certamente, o primeiro dia de caminhada me derrubaria. Mas, se eu tivesse uma segurança divina que me afirmasse categoricamente, tu prosseguirás o teu caminho e chegarás a teu destino. Eu sinto que recobriria meu ânimo para realizar tal tarefa. Dificilmente alguém se lançaria numa jornada difícil, a não ser que cresce que podia terminá-la, mas a doce segurança que alcançaremos nosso lar leva-nos a recobrar o ânimo. O tempo é chuvoso, úmido, muito vento, mas devemos prosseguir, pois o fim está garantido. O caminho é muito difícil e corre por colinas e vales. Respiramos agitadamente e nossas pernas doem, mas como vamos chegar ao fim de nosso caminho? Prosseguimos na meta, estamos a ponto de nos arrastar a qualquer casa e encostar para morrer de cansaço, dizendo: nunca vou completar minha tarefa. Mas a confiança que temos recebido nos coloca de pé novamente e nós continuamos. Para o homem de coração reto, a garantia de êxito é o melhor estímulo para trabalhar. Se é assim, que vou vencer o mundo, que vou conquistar o pecado, que não vou ser um apóstata, que não vou abandonar minha fé, que não vou jogar meu escudo, que vou chegar a casa sendo um conquistador. Então vou agir como um homem e vou lutar como um herói. Esta é a razão por que as tropas britânicas frequentemente ganharam as batalhas. Porque os jovens que tocam os tambores não sabem como chamá-los para a retirada, e as tropas não creem na possibilidade da derrota. Muitas vezes eram derrotados pelos franceses. Isso os franceses diziam, mas eles não queriam acreditar e, portanto, não fugiam. Eles sentiam que ganhavam e, portanto, permaneciam como rochas sólidas no meio da terrível artilharia do inimigo, até que a vitória fosse declarada a seu favor. Irmãos, nós faremos o mesmo se percebemos que somos preservados em Cristo Jesus, guardados pelo poder de Deus por meio da fé para a salvação. Cada crente verdadeiro será um conquistador, e esta é a razão para pelejar uma boa guerra. Está preparada para nós uma coroa da vida no céu, que não perderá sua cor. A coroa está preparada para nós, e não para aqueles que vêm de qualquer maneira. A coroa reservada para mim é tal que ninguém mais pode usá-la, e se é assim, então combaterei e esforçar-me-ei até o fim, até que o último inimigo seja vencido e a própria morte esteja morta. Outra aplicação é esta: que estímulo é este para os pecadores que desejam a salvação? Deve guiá-los para vir e receber isso com deleite agradecido. Aqueles que negam essa doutrina oferecem aos pecadores uma pobre salvação desvalorizada, que não vale a pena, e não é surpreendente que os pecadores não a queiram, assim como o Papa deu à Inglaterra ao rei da Espanha, se pudesse ter conquistado este país. Assim, eles oferecem a salvação de Cristo, se um homem puder merecê-la por meio de sua própria felicidade. De acordo com algumas pessoas, a vida eterna é dada a vocês, mas pode ser que não seja eterna, podem perdê-la, pode durar somente um pouco de tempo. Quando eu não era mais que um menino, preocupava-me
porque via alguns de meus jovens companheiros, que eram um pouco maiores do que eu, quando se tornavam aprendizes e chegavam a Londres, que se tornavam pessoas viciosas. Eu escutei o lamento de suas mães e via suas lágrimas por seus filhos. Escutava seus pais que expressavam amarga pena por esses garotos que eu tinha conhecido em minha classe, como pessoas muito boas, como eu jamais poderia ser, e me inquietava com horror a ideia que eu talvez pudesse pecar contra eles. Eles não guardavam o dia do Senhor. Houve um caso de roubo de uma caixa forte para ir à farra no domingo. Simplesmente pensar nisso me aterrorizava. Eu anelava manter um caráter sem mácula, e quando escutei que se eu entregasse meu coração a Cristo, Ele me guardaria, isso foi precisamente o que me conquistou. Parecia um seguro de vida celestial para meu caráter, que se eu me entregasse verdadeiramente a Cristo, Ele me salvaria dos erros da juventude, me preservaria no meio das tentações da idade adulta e me guardaria até o fim. Agradava-me o pensamento que se eu fosse feito justo pela fé em Cristo Jesus, prosseguiria meu caminho pelo poder do Espírito Santo. Isso que me agradou em minha meninice é um atrativo ainda maior para mim em minha idade adulta. Eu estou feliz de lhes pregar uma salvação certa e eterna. Sinto que tenho algo que lhes oferecer no dia de hoje, que é digno de pronta aceitação de cada pecador. Não tenho as condições de si nem mais para diluir o puro evangelho de minha mensagem. Aqui está. Quem crer e for batizado será salvo. Ontem eu deixei cair um pedaço de gelo no chão e disse a alguém que estava comigo na casa: "Não é um diamante?" "Ah", respondeu-me. "Não deixaria no piso, eu te garanto, se fosse um diamante desse tamanho. Mas eu tenho um diamante aqui, vida eterna, vida para sempre." Parece-me que se apressaram para tomá-lo imediatamente, para que sejam salvos agora, para serem salvos na vida, para serem salvos na morte, para serem salvos na ressurreição, para sempre. Pelo poder eterno e amor infinito de Deus, por acaso não vale a pena ter isto? Pobre alma, agarre-o, você pode tê-lo, simplesmente crendo em Jesus Cristo, ou, em outras palavras, confiando sua alma a Ele. Deposite seu destino eterno neste banco divino, e logo você poderá dizer: "Porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que é poderoso para guardar meu depósito para aquele dia." Que o Senhor os abençoe por Cristo nosso Senhor. Amém.